Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita. Hoje a gente vai falar sobre um filme pesado e para isso temos aqui minha queridíssima amiga Carolina Lobo. Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo vai ser brilhante, gente, só isso que eu digo. Eu preciso deixar avisado com antecedência que eu também sou educadora e aí a gente tá no final do ano, né? Então, provas para corrigir, notas para lançar, desempregos e, né? Brasil! Brasil 2021, pandemia. Então, assim, meu cérebro ele tá um pouco desconcatenado. Então, vai ser brilhante, mas num outro nível de brilhantismo. Entendo, Ousado. sempre. Inclusive porque a gente vai falar de um filme que é extremamente ousado. E um filme sobre o qual é difícil falar. Porque vamos lá, é o segundo filme da Julia Ducournau. Eu falei pra ele falar todos os nomes em francês, porque eu pretendo não passar por esse mico, porque eu vou errar. E ele foi ovacionado em Cannes. Beleza, foi mesmo. Ela ganhou a Palma de Ouro. E ela foi a segunda mulher a ganhar a Palma de Ouro de Cannes, em Cannes. A primeira foi a Jane Campion, que não ganhou sozinha, ela dividiu o prêmio. Inclusive, vamos deixar o card aqui sobre o nosso programa sobre Garota Sombria Caminha pela Noite, que a gente fala um pouquinho mais disso. E aí tem uma outra questão que torna complicado falar desse filme, porque o do Titânio, no caso. Porque aí falaram que a galera vomitou e desmaiou e que, Adoro. nossa senhora, aí o povo saiu no meio da sessão. É uma coisa... Mas isso não é exatamente um parâmetro. Porque pra fazer a galera vomitar em Cannes, não precisa muito. Então você pensa, nossa, o povo vomitou, o filme deve ser super pesado. Não necessariamente. Os Tá? estômagos é que estão bem sensíveis, eu Eu, acho. eu, eu não sei o que acontece com o Também pessoal lá em Cannes. O povo vai lá pra vomitar, É parece. um povo emocionado. Tudo eu quanto é diria. filme que passa lá, o povo vomita. Qual é a questão? Isso faz com que, talvez, as pessoas falem sobre esse filme pelos motivos errados. Exatamente, que foi o que a gente já conversou, né? Foi, sabe, é complicado porque você não assiste o filme querendo entender o filme. Você fica querendo ver As o que é polêmicas. de pesado. Nossa, será que eu vou vomitar também? Pô, aí fica um saco, né? Bom, a Ducournau, como falei, é o segundo filme dela. O primeiro foi Raw. O que aconteceu? Vômitos. Fez a galera vomitar. Mas no Raw até entendo. Sim. Na verdade, o nome desse filme é Grave. Em português ele não ganhou título. Na Netflix ele tá lá com o nome em inglês, o que eu acho meio biruta. Biruta. Tipo, o filme tem o título em francês, mas aí você não dá o título em português e coloca o título em inglês. Eu acho uma idiotice tremenda. Esse filme é 2016. Pra mim ele já é bem acima da média, Nossa, muito. sabe? Muito acima da média. E já tem uma pegada de expansão da carne, literalmente. Fílmica. Literalmente. Literalmente, inclusive por causa disso, esse filme foi imediatamente associado ao novo extremismo francês. A gente já falou desse movimento também aqui no vídeo de A Nuvem. Me lembro, assisti esse. Excelente. Assistam, inclusive, cliquem aqui embaixo, ó, se vocês quiserem assistir a nuvem, ou o vídeo dele sobre a nuvem, clica aqui e assiste, ó. A verdade é aqui em cima. Aqui em cima, ó. Clica aqui em cima, que tem um vídeo muito legal. Você quer falar de novo? Não, achei ótimo. Ah, então tá bom. No Raw, a gente conhece a Justine, que é vivida pela Garance Marillier. Ela é uma estudante, jovem ali, que desenvolve um desejo irrefreável por carne humana. Bom, você tem uma menina canibal lá, pronto. O filme faz parte desse movimento. Só que a questão, gente, é a seguinte. Esse filme é entupido de metáforas sobre amadurecimento, sobre adequação, sobre um monte de coisa. Sim. Então é muito mais do que simplesmente uma menina O canibal. rito de passagem, né? Sim. Trabalhado por meio do sangue, do fluido. E aí vem uma questão, né? Se ela já, a diretora no caso, já foi muito além da superfície no primeiro filme dela, a gente não ia esperar menos de Titânia, não é verdade? Então, e aí eu fico me perguntando a necessidade que a indústria, né, cinematográfica tem de tentar classificar os novos movimentos que aparecem, principalmente os mais radicais, para que eles se tornem mais palatáveis para o público e possam ser enquadrados num parâmetro para que daí o público entenda Uhum.
de que parâmetro ele faz parte e assista achando que tá entendendo. Então é uma forma de você pasteurizar tudo pra ficar mais acessível. Bem industrial mesmo, sabe? Sabe que eu acho que foi por isso que a galera gostou tão pouco do A Nuvem. Sim. Porque foram esperando um filme do novo extremismo, que é um movimento bem recente, e ele tem poucas cenas assim que são efetivamente pesadas. E ele é um filme lento, todo cheio das coisas lá, e que é muito bom, mas não é o que quem gosta de filme extremo espera, e também não é o que o público que tem certa ojeriza a esse gênero espera. Então ele não agradou ninguém, Exatamente. porque as pessoas não assistem o filme como filme. E o próprio Titanic também não tem todas essas cenas super extremas, assim. De jeito nenhum. O desconforto, ele tá em outro local, né? Então as pessoas vão achando que vai ser body horror, que vai ser esse negócio super explícito, nananã, e não. Ele tem o tal do body horror, mas é num nível muito Muito menor do menor. que a galera que vomitou enxergou, porque acho que eles enxergaram outra coisa. Outra coisa. Sabe? E aí, gente, com base nessa sua explanação aí sobre extremo, eu lembrei muito de Hilda Hilst. Por quê? Porque ela fala que obsceno não é o poema dela que é obsceno. Obsceno é a realidade. Sim. Obsceno é a corrupção. Obsceno é a violência. E essa galera toda focando no extremismo do cinema. Não, o extremo é a realidade que a gente está vivendo. O cinema, ele vem para ampliar possibilidades de existência. A gente tem que vomitar com o que a gente está vendo no dia a dia. Mas não, né? Não. Mas não é isso que acontece. Exatamente. Então, por isso, esses filmes são extremamente importantes. Porque eu acho que dá um choque que, pelo menos, movimenta essas pessoas que estão completamente anestesiadas para a realidade. Só que aí me ferra, né? Porque as pessoas vão se espantar muito com esse tipo de cinema sem entender o filme. É só porque aparecem coisas na tela. Meu Deus do céu, que horror. Como que fazem um negócio desses? Ou É talvez, absurdo. como que o Wagner Moura tava comendo quentinha lá com o MTST. Isso Exato. choca as pessoas, né? Exatamente. É disso que eu tô falando. Entendeu? Velho. E aí, eu acho que vocês estão percebendo que a gente tá criando aqui um movimento de suspense. Porque a gente tá falando do filme, falando que a galera vomitou, falando que é extremo, mas não é extremo, que E a gente tem, mas falou não nada tem, do mas filme a de gente verdade, não botou né? o filme. Então, Tá. eu acho que esse é o momento. O momento é dizer que Titanic começa com a protagonista, criança ainda, sentada no banco de trás do carro do pai, mas que menina atormentada que é o demônio. E o pai chato, nossa senhora também, né? Que desgraça de homem. O cara não tem paciência com a coitada da criatura. Parece que ele nem gosta dela, né? Pra ser Então, sincero. e isso é extremamente importante. Por Sim. quê? Ela podia estar no carro com o pai, com a mãe e aconteceu o acidente. Mas ela tá no carro com o pai e essa cena foi criada pra que o público perceba que a relação dela com o pai é uma relação tóxica. Sim. Que ele não gosta dela, que ele não aceita ela do jeito que ela é, que ele, sei lá, tá de saco cheio da voz da menina, do É jeito porque da menina. no começo a gente desconfia. Porque é uma cena só, né? Depois a gente tem certeza. Depois a gente tem É. certeza. Então, essa não é uma cena gratuita, né? Não. E aí ela sofre acidente. É porque podia ser só pra mostrar que ela recebeu uma placa de titânio na Exatamente. cabeça. Podia ser sobre o acidente só, mas não é. Não, porque tem uma relação sendo construída. O problema é que essa relação vai se desdobrar na relação dela com o mundo. A relação começa quando ela é criança com o pai e aí vai ter desdobramentos inacreditáveis, né? É um negócio. Até a cicatriz enorme aqui, assim, um negócio absurdo, tá no cartaz do filme até E essa que ela faz cicatriz. questão de mostrar, ela não esconde, ela prende o cabelo de forma que a cicatriz apareça. Porque é aquela cicatriz que a gente leva pra toda a vida, sabe? Então, né? Todo mundo tem essa cicatriz que leva pra toda a vida, só que a dela é aparente, Exatamente. bem aparente. Só que, gente, tem outras coisas que estão escondidas ali. E aí, gente, corta. Vemos a Alexia, que é o nome da protagonista, vivida pela Agathe Roussel, adulta já, e ela tá entrando num negócio que é tipo uma feira de automóveis lá com os carros que eu não entendo direito como é que é. É um negócio de macho, entendeu? Porque lá tem carrão e testosterona escorrendo pelas paredes e as mulheres dançando lá, e a gente descobre que ela é dançarina dessa feira, desse tipo de evento. E ela é uma famosona, né? Todo mundo conhece ela, o povo quer autógrafo. E, nossa senhora, cara, que ambiente mais masculino, viu? Cara...
Aí todo mundo já babando, eles babam em cima do carro, e babam em cima das mulheres, um negócio, você pensa, só vi baba naquele momento. É uma hipérbole da objetificação, assim. É uma grande hipérbole. Em cores, em sons, na dança. Esse é o momento mais colorido do filme, Exatamente. né? Um negócio que, nossa, você tem neon na sua cara ali. Que... Então rola um exagero intencional ali que funciona, porque a gente fica até meio tonto, né? Fica meio tonto, só que se você não for burro e prestar atenção, você vai perceber que ela, a hora que você olha, ela não tá lá pro deleite dos homens como seria de se esperar. Não. Ela tá lá pro deleite dela. Sabe? Porque ela tá se satisfazendo não com os homens babando, mas com os carros. Porque a gente entra agora no quê? Numa atmosfera completamente surrealista. E aí que eu acho que o filme já começa a afastar uma galera. Já. Porque filme surrealista é difícil, sabe? Sim, porque começa a aparecer umas coisas que parecem absurdas, mas que, na verdade, todo mundo tem aí seus desejos e suas vontades ocultas. E isso acaba gerando um gatilho nessas pessoas que elas começam a se identificar. E o problema tá na identificação, não tá na repulsa, não. O problema é a hora que você se identifica com isso. Porque daí a repulsa não é no filme. A repulsa é de você mesmo. Porque basicamente, gente, que assim, a Julia Ducournau, ela teve a ideia de fazer esse filme, em vez dela fazer um 50 Tons de Cinza, ela fez um filme muito louco de uma mulher que sofreu esse acidente doidão quando era criança e agora ela sente atração sexual por metais. Por causa da placa de titânio que tá na cabeça dela. Você sabia que a diretora sonhou com esse filme? Não? Ela sonhou com essa coisa do carro, de ter... Eu não lembro se ela sonhou que teve um filho do carro ou se ela teve alguma relação com o carro. Só sei que ela sonhou com essa situação e a partir do sonho... Então, quando você fala de surrealismo, realmente a ideia veio de um sonho. Ah, hoje, gente, só pra avisar, vocês já sabem, quem acompanha aqui já sabe, quem não acompanha vai ficar sabendo agora que esses vídeos que a gente faz são entupidos de spoiler, tá? Então, vocês nos perdoem aqui, porque não tem como fazer uma análise que preste desse filme se a gente não revelar algumas coisas. A gente não vai falar, tipo, detalhe por detalhe. A gente vai contar a história porque... Aí, você assiste o filme, né? Caramba. Bom, mas aí, nesse clima muito louco aí, fantasia, terror, surrealismo, Diabo 4, a gente entende que essa mulher fez uma metáfora mais gigantesca ainda do que no outro filme, porque agora ela tá falando de questões de gênero, ela tá falando de transexualidade, ela tá falando de identidade, ela tá falando um monte de coisa, mas aguenta aí que já que a gente aprofunda mais esse negócio. Inclusive, a atriz, ela é bem andrógena, né? Ela é pra caramba. Pra caramba, né? Ela Super. consegue transitar aí pelos gêneros, tem uma fluidez aí de gênero. É tanto que o nome dela é Agathe, porque ela colocou o E no final. Justamente para com essa intenção. Para não ter gênero definido no nome. Fantástico. Né? Bom, mas aí continuando falando um pouquinho da sequência, ela tá saindo do trabalho e aí ela é seguida por um fã doidão. Já tratamos disso aqui no canal também. No vídeo de Sweat, que é um vídeo muito bom que ninguém viu. Então você vai lá ver. Vamos deixar o card aqui também. E o cara, velho, muito louco. Ele chega, não, eu tô apaixonado por você. Isso aí a gente até entende, porque as pessoas se apaixonam por celebridades. Sim. Né? Só que ele realmente acredita que ele tá apaixonado. E ele me lasca uma beijoca ali violentíssima nela. E ela meio que aceita, né? Só que ela não aceita porque ela aceita. Ela mete aquele negócio de cabelo. Como é que é o nome daquilo? Aqueles palitos de prender cabelo, só que daí de metal, e ela mete na orelha do cara. E a diretora estende aquela cena. E ela estende, você fica, agora entendi. E o povo que tem estômago fraco passou mal nessa já. É assim. Mal sabiam o que os esperava. Mal sabiam. Porque, velho, ela segura a câmera. Ela segura e você fica lá, mano do céu. Eu tenho uma observação a fazer, desculpe. Uma observação rápida. Eu assisti o filme antes do Geraldo. E nessa cena, eu falei, minha nossa senhora, quantos minutos tem de filme? Tinha nem 20. Não, é bem... Bem no começo. Acho que é isso mesmo, mais ou menos 20. E aí eu falei, minha nossa senhora. E aí continua num ritmo frenético de cenas assim, e repulsas, por muito tempo. Pela metade do filme. E aí eu mandei mensagem pro Geraldo. Falei, Geraldo, eu resolvi assistir Titânia aqui e eu não tô conseguindo respirar. Eu não sei se eu vou aguentar até o final, porque é um estado de tensão do qual você não sai, né? Não tem alívio. Não, de jeito nenhum. Porque aí, ó, ela tá lá no lugar dos homens, aí ela vai, o homem assedia ela, aí ela sai, ela volta pra aquele lugar, só que aí não tem, mais ninguém. Ela toma um banho lá, porque ela tá toda cagada de baba do cara lá que
morreu, que eu nem sabia que sai tanta baba de uma pessoa. Pois é. E aí ela olha ali, ela tá sendo assediada de novo. Porém, pelo carro. Pelo O carro tá lá e fala, vamos? Mentira, ele não fala. Mas assim, e ela vai. Aí pronto, né? Que a gente tá vendo lá a mulher praticando um intercurso sexual com o automóvel. Numa cena que tinha tudo pra ficar ridícula, pra Mano, gente gargalhar, na mão de 99% dos diretores, a cena ia ficar ridícula. mas E não ficou, você tá lá assim, né? você fica vidrado na cena e tem todo um jogo de luz, tem toda uma performance daquele corpo ali dentro, coreografada, né? Então fica esteticamente lindo. É grotesco e é sublime ao mesmo tempo. Vai me dizer que essa diretora não é extremamente estilosa. A Estilosíssima. direção dela Nossa é muito Senhora. estilosa, velho. O que ela sabe fazer com cor nessa primeira parte, as cores são muito saturadas. Muito. Né? E aí, em alguns momentos, ela já usa uma fotografia mais crua. Ela sabe exatamente... As escolhas, né? Nossa! Né? E aí tem alguns momentos de mudança ali da Alexia, e nesse momento de mudança é que a fotografia vai mudar também. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito boa é o trabalho de som. Nossa, muito. O trabalho Fantástico. de som desse filme é fantástico. Fantástico. Ele cria uma atmosfera absurda e consegue misturar muito bem a trilha sonora original com as músicas pop que tocam no filme, que não são muitas, Exatamente. né? Porque ultimamente tem sido um exagero esse negócio de usar música pop em filme, né? Sim. Mas ela sabe usar muito bem, né? Ela... Bom, nesse sentido, ela segue mais ou menos ali a cartilha que o Tarantino escreveu nos anos 90. Total. O problema é que essa cartilha do Tarantino muita gente aprendeu e muita gente exagerou. Sim. Né? Quando o diretor é bom, ele aprende. Rolam uns maneirismos, às vezes uns exageros pra tentar deixar uma assinatura, né? E no caso da Júlia, não. Não, cara, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe muito. O que não falta na direção dessa mulher é identidade. Total. É porque você falou de rola uma... O que você falou? Maneirismos. Maneirismo pra deixar a assinatura. Ela não faz isso, ela só deixa a assinatura. Ela é aquilo, Ela é né? Ela não aquilo. tá forçando uma barra. Exatamente. E aí o que acontece? Agora a coisa vai seguindo, a gente descobre que a mulher é uma serial killer. A Alexia, não a diretora. A diretora só é a diretora mesmo. Se ela é serial killer, ninguém descobriu ainda. Né? Mas ela mata, velho. Ela mata de montão. E, cara, tem aquela cena que ela vai dar uns beijos na Justine, que é a mesma atriz que faz a Justine no Raw. Eu fiquei na dúvida, que caramba tá acontecendo, né? Mas ela... Primeiro que ela quase mutila a menina. Numa das cenas mais desesperadoras, né? Mano, ela quase arranca o peito da menina no dente. Eu não respirava. Isso que eu já não tinha respirado várias vezes antes, mas nessa eu não respirei mesmo. Você não morreu, né? Nossa, não sei. Porque esse Gente, filme deixou não sei, você sem deixou. problema Problema de respiração. O problema é que ela mata uma pessoa, cara. Essa cena é absurda e tá engraçada. Porque você pensa que um filme desse não vai ter cena engraçada. E tem! Como que ela fez isso? E não é um alívio cômico. É que a Não. situação é tão absurda. É, porque ela mata uma pessoa e de repente ela percebe, mas o que essa outra pessoa tá fazendo aqui? Tinha uma pessoa na casa. Ela vai e mata a outra. Aí aparece o outro cara lá, Quantas pessoas tem nessa casa? Aí, não, e ele não viu que ela tinha matado, né? Aí ele fala, tem ela, ele e eu. Ah, bom. Cara, eu não sei. Eu juro que eu não sei como que a diretora conseguiu entregar essa cena pra gente. Sim. Porque é de uma Genialidade. sabe? Ah, detalhe, ela é diretora e roteirista. Ela que criou todo esse rolê aí. E aí eu tenho uma coisa importante pra falar. Do ponto de vista da teoria do cinema feminista, das artes feministas, quando a gente pega Gabrielle de Laurentiis, que é uma teórica feminista da obra da Louise Bourgeois, que é uma artista da performance, da pintura, da escultura, ela fala que o modo de fazer feminista tem muito a ver com a mulher abraçar o seu protagonismo enquanto um monstro. Que não é, tipo, fazer filmes feministas pra mostrar a mulher como protagonista boa, perfeita. Não. A monstruosidade feminina, ela tem que ser mostrada. Mas não no olhar do homem, que coloca essa monstruosidade como uma coisa terrível, diabólica, mas do ponto de vista da mulher, de que faz parte de quem a gente é e precisa ser mostrado de uma maneira ética e estética. Eu tô com um problema de memória aqui. Como que é o nome da malvada? A malvada. A atriz. Bette Davis? Bette Davis. Isso.
todos os filmes da Bette Davis têm um título diferente do outro, tem nada a ver. Nas traduções brasileiras, todos ficaram com alguma coisa relacionada a isso. A malvada, a louca, psicopata, não é isso, mas é tudo tipo... Porque negativando, né? Sempre, todos. Aí eu fui ver esses dias os títulos originais, não tem nada a ver. Não tem. Cara, E é essa necessidade... inclusive, a malvada é All About Eve. Oi, né? E é justamente isso, essa necessidade de se a mulher é monstruosa e o diretor é homem e esse público que vai consumir é um público masculino, então essa mulher tem que ser demoníaca. As pessoas têm que odiar ela. E a gente não odeia a protagonista de Titanic. Não. Esse é o ponto. Não. Ela é monstruosa, ela é uma serial killer, mas você tem empatia. Mas é que aí vem a questão de romper com toda a narrativa tradicional que existiu desde sempre, de uma necessidade de ter maniqueísmo, de tudo ser maniqueísta. Perfeito. E esse filme não é maniqueísta Não. em nenhum momento. Exatamente. Em nenhum momento. Porque quando ela faz essa chacina e que ela mata todo mundo na casa, apesar de você não ter entendido ela, você já aprendeu a meio que gostar dela. Exatamente. Ela humanizou muito a personagem antes, né? Porque a gente fica se perguntando o que agora? O quê? Quem é a Alexia? Ah, sim. Sabe? Quem é essa mulher? Porque ela parece não se encaixar no mundo. Mas aconteceu alguma coisa aí, que é o que você acabou de falar, a gente já quer entender ela. A gente já tá meio que gostando dela. Isso pra quem não desistiu do filme nos primeiros 20 minutos. Ah, sim. Mas eu acho também que se não desistiu nos primeiros 20, não existe mais, não né? Não desiste mais. Porque Porque só melhora. E ela não demonstra reações mesmo diante da violência. Não. Mas que mundo que criou ela? Sabe? É essa que é a questão. Que mundo criou essa mulher? Ela Porque é reflexo do quê, né? Exato, porque a gente tá falando de questões de gênero, questões de assédio, questões de não sei o quê. É o mundo que tá criando isso. Então, é muito fácil você criar um filme com uma serial killer que sai matando todo mundo. Exatamente. Isso é uma narrativa fácil, uma narrativa simples. Eu acho que a pergunta não é nem quem é a Alexia ou o que é a Alexia, mas como. Como ela é isso. Porque é o processo que fez ela chegar a isso e o processo que vai fazer ela chegar até o final do filme. Sim. E agora, a partir desse momento, o que aconteceu? O filme vira outro filme. Porque Sim. ela deixa uma menina escapar. Uma lá ela não consegue matar das 4 pessoas que estavam na casa. Porque ela não parece não é uma serial killer tão competente assim. Ela só mata, sabe? E aí a menina procura a polícia, ela começa a ser procurada, a Alexia começa a ser procurada, porque afinal de contas, né? Pelo menos 3 ali já são mortes confirmadas. O filme virou outra coisa. Ele vira outra coisa. Se você colocar num recorte uma cena da primeira parte, uma cena da segunda parte, eu vou falar, nossa, é a mesma atriz, né? Fazendo esses 2 filmes. Exatamente. É isso, cara. Cara, ela corta o cabelo. Ela pinta o que sobrou, né? E ela quebra o próprio nariz na pia. Numa outra cena em que a gente ainda fica sem respirar. Crê em Deus, eu acho que essa foi a que... Porque as mortes da casa não me deixaram sem respirar. Mas a pessoa quebrando o próprio nariz na pia pra mudar a cara, porque ela tem que se tornar outra pessoa a partir daquele momento, porque ela viu o anúncio de um moleque que tá desaparecido há anos e ela pensa, acho que eu consigo ficar parecido com o que esse moleque seria agora, porque fizeram aquele negócio de desenhar a cara do moleque como se ele tivesse mais velho. Acho que eu consigo. Aí ela vai atrás do pai do moleque, com a cara toda deformada lá, porque, pô, quebrar o nariz deixa sua cara muito diferente. E aí o cara, assim, acredita. Precisa acreditar, né? Porque, na verdade, acreditar de verdade, no fundo da alma dele, não acredita, não. Ele nem olha direito, né? Ele nem olha direito. É ele. Você tem certeza? Eu sei, é meu filho. Eu sei, você acha que eu não ia reconhecer meu filho? Porque ele precisa preencher a alma dele com alguma coisa também. De repente surge aquela pessoa lá para ocupar determinado lugar. Ele aceita. Só que ela também, mesmo que não explicitamente nem conscientemente, precisa ocupar esse espaço, que é o do pai, né? Exato. E aí vira um filme sobre afetos. Vira Aliás, um filme era sobre- desde o começo. Sempre foi. Só que não dá pra você perceber isso antes da segunda metade. Uhum. Porque na primeira metade você tá tentando entender o negócio. E, cara, é tão dolorosa essa segunda parte. Muito. Porque, tipo, ela tá se passando por um homem. Então ela precisa se enfaixar ali pra apertar os... E
todas as vezes que ela vai fazer isso, mostra, a câmera tá lá, ela tira as faixas e a câmera mostra Mostra os as machucados. feridas todas. Só que aí você entende que aquelas feridas não são só feridas físicas, né? É tudo que ela tá carregando até aquele momento. E a pele dela tá desfazendo, né? Então é como se ela estivesse trocando de pele também numa metamorfose. Só que aí entra um fator que eu omiti, nós omitimos até... Omitiremos ou não? Não, vamos contar agora. Então pausa pro xixi. Ok, chegou o grande momento. Alexia está grávida do carro. Sim, ela está grávida do carro. Então, esse negócio dela apertar os peitos, ela tá apertando a barriga também. E a princípio ela não tem o menor afeto por aquele filho. Até porque ela já foi uma filha sem afeto. Pois é. Então ela lida com isso de uma maneira muito agressiva, de uma maneira de repulsa, de querer expulsar. Mas depois não, né? Quando ela mas começa... nesse sentido, aquele corpo que tá crescendo dentro dela também tá querendo se mostrar o tempo todo, porque ela tá vazando óleo o tempo todo. Ela vaza óleo. E aí eu tenho que falar um pouco sobre Artaud. Porque existe uma teoria do teatro criada por Artaud que se chama Como Construir para Si um Corpo Sem Órgãos. Que é você criar uma obra em que o corpo ele não tem aquela função óbvia que a sociedade exige. Então, você cria um corpo que é um corpo múltiplo, multifacetado, que quebra as regras da lógica falogocêntrica, tanto do cinema quanto de qualquer arte, que é esse corpo monstruoso. A criação desse corpo que é um corpo subversivo. Mas aí eu queria te perguntar um negócio. Tem essa questão do corpo dela, que está sendo destruído de dentro para fora e de fora para dentro. Ao mesmo tempo, tem o corpo do pai, que é o Vincent, o pai falso, o pai Sim. do Adrien, né, na verdade. Que o ator chama Vincent Lindon, achei muito curioso ser o mesmo nome. E ele é velho já, e ele cuida daquele corpo o tempo todo, ele tá lá fazendo exercício, ele toma as injeções que eu não sei do que é, pra ele ficar forte lá, e ele vai tentar fazer umas barras e não consegue, ele cai. E aí, já que você tá falando disso, como é que é? Como é que você entende esse contraponto entre os dois corpos ali? Tá. Ela quer mostrar, na minha opinião, né? Tipo, pensando... Ela quer mostrar o extremo dos corpos e ela quer mostrar esse corpo da mulher que tá se transformando e que dentro dela tem um carro e que não é uma coisa óbvia, que é uma coisa completamente subversiva. Quem é que vai ficar grávida de um carro, né? Uhum. E isso como uma ruptura de paradigmas mesmo, isso como uma ruptura de lógicas. E o corpo dele tá sendo expresso para mostrar qual é a lógica falogocêntrica. Então, ele é a lógica falogocêntrica. Ela é a quebra dessa lógica, entendeu? E os dois estão com esses corpos no extremo ali, né? Sim. Ele usa os esteroides, né? Sim. Então, eu enxergo ela fazendo o corpo dessa mulher transitar entre o masculino e o feminino, ter essa gestação de algo que não é óbvio, numa tentativa de ruptura com essas lógicas que são impostas sobre o corpo da mulher. Enquanto os homens estão seguindo as lógicas. Ela tá rompendo com as lógicas. E ele, inclusive, parece ter essa coisa com o corpo, justamente porque ele tem a necessidade de esconder o próprio sofrimento. Porque ele sofre muito, aquele homem, desde que o filho dele desapareceu. Sim. E o carinho que ele dá pra Alexia Adrian agora é um carinho todo torto, é todo esquisito. Um dos bombeiros sabe que ela não é o filho. Tenta avisar e ele não ouve, né? De jeito nenhum. Inclusive, a morte desse bombeiro, pra mim, foi totalmente planejada. Sim, com certeza. Naquela cena. Existe algo de edipiano na relação ali dela com o pai, no caso o pai real, né? O que não gostava dela e tal. Porque é nessa tradição edipiana que existe a questão de, para você finalmente crescer, para você se tornar um indivíduo, você precisa matar o pai. Sim. Só que ela mata o pai e acaba indo em busca de outro.
E a gente tem uma relação muito estranha ali, porque ela busca o carinho de alguma maneira. Que nem ela sabe como. Exatamente. Mas posso falar uma coisa com relação ao Édipo, a relação edipiana? Lógico. Ao mesmo tempo que a Júlia, ela trabalha essa questão edipiana, ela trabalha também o anti-Édipo do Deleuze e do Guattari, porque tem a questão da família que influencia nessa mulher que tem diversos problemas e que é uma psicótica, mas a sociedade também. Então, ela não limita os problemas da protagonista a uma relação com o pai. Ela mostra o quanto essa mulher ela é objetificada, machucada, estigmatizada pela sociedade toda. E aí entra a questão do anti-édipo, capitalismo e esquizofrenia, do quanto o indivíduo ele não é só a sua família, reflexo da sua família, ele é o reflexo das pulsões e dos agenciamentos de todo desse maquinário da sociedade. Tanto que as relações de amor que existem no filme, que ela responde a maioria delas com violência, são do mundo, né? São do mundo. Porque a pessoa que mais gostou dela de um jeito ali mais tradicional foi a Justine. E ela respondeu com uma violência absurda, né? Muito bom. Eu não tinha pensado nessa coisa do Édipo e do anti-Édipo, eu pensei agora. Como o filme trabalha muito com relação de abuso, seja o abuso que ela sofre, quanto... Bom, ela mata pessoas, né? Então tem essa questão da violência. É quase como se não tivesse para onde correr. E o cruzamento dessa linha é o fim. E aí isso me lembra uma música aqui dessa banda que eu amo tanto, Carol, que é o Lacuna Coil. Nossa, eu amo mesmo. Nunca foi citada aqui no canal nenhuma vez. É desse disco aqui, que é um dos melhores, que todos os discos deles são bons, que é o Delirium. O nome da música é You Love Me 'Cause I Hate You. Basicamente, ela tá falando de uma relação completamente violenta, completamente abusiva, que é a relação da Alexia com o mundo. Sim. Sabe? Quando eu assisti esse filme, eu lembrei muito dessa música, porque tem tudo a ver, sabe? E ela faz o contrário também, ela devolve violência quando ela recebe amor, né? E eu cito uma outra música chamada... Peraí que eu confundo, porque o nome da música é Wallflower e o nome do disco é Wallflowers, do Ginger. O disco que saiu esse ano, numa banda também fenomenal. Inclusive falaremos em breve sobre ela no nosso podcast, lá no Spotify, que eu deixo o link aqui também. E nessa música ela fala sobre tirar a sua pele para se tornar você mesmo. Perfeito. Porque, gente, Só esse que, filme... literalmente, ela tira a pele. Literalmente, porque esse filme vai culminar com o parto. Isso porque antes a pele já tá desfazendo. A gente começa a ver Sim. pedaços do titânio. É titânio? Titânio? É que eu tô tão pensando na música que eu vou citar já. Sim. Que a gente começa a ver por baixo esse metal, né? Porque o titânio vai nascendo pela pele mesmo, assim, né? Só vai saindo pela pele, que vai rasgando, né, cara? E tem uma confusão tão grande ali na cabeça dela, a hora que ela realmente aceita aquilo e ela se apresenta pro Vincent como quem ela é, mesmo com todo aquele metal saindo, né? E aí a gente vai pensar, será que vai mesmo acontecer esse bebê? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que quando ela recebeu afeto, um afeto que não é um afeto focado no corpo dela, na sexualização do corpo dela, porque ela já tinha recebido afeto antes, mas era um afeto sexualizado. Sim. Quando ela recebeu um afeto que não tinha... desinteressado nesse corpo, é onde existe essa transformação e ela passa a existir de uma outra maneira. Por isso que é um filme sobre afeto, né? Sim, Afetos. sim. E o titânio que tá dentro dela, agora ele vai fazer parte do bebê. Exatamente. O bebê não aparece muito direito, gente, mas aparece a coluna vertebral dele que é feita de titânio. E aí a conclusão a que eu chego é, existe outra maneira de enfrentar um mundo que não seja se revestindo dessa maneira? Exatamente. E essa cena do parto, eu comecei o filme passando mal, eu terminei o filme chorando,
Mas chorando estilo filme melodrama. De soluçar. Uhum. Porque é uma das cenas mais, assim, viscerais que eu vi nos últimos tempos. Porque antes dela ter o bebê, ela fica de 4, né? Ela se animaliza ali. Sim. E aí depois o pai, de mentira, vira ela para que ela tenha o parto do jeito que é comum. Mas ela vai para esse parto da forma mais selvagem possível, assim. É um reencontro com esse instinto, assim. É muito bonito. E aí o bebê nasce, e nasce com titânio, e na verdade a gente percebe o amor daquele homem por aquele bebê, e também percebe que é um filme sobre paternidade, né? É um Sim. filme sobre masculinidades possíveis. Tanto que cria um eco com o começo, né? Com aquele pai dela que claramente detestava ela, e esse homem que aceita esse bebê com uma coluna de metal. E abraça e chora, e... Nossa, é lindíssimo. É lindíssimo porque mostra o poder do afeto. E, então agora eu vou indicar a minha música, porque já que você falou, tem como existir de outra forma se não for sendo feito de titânio? E eu vou indicar a música mais óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então eu vou indicar a Titanium, que é a música do David Guetta com a Cia cantando. Vou citar um trecho em português, porque, né? 2021, Porque, né? novembro, professora, não vai sair o inglês bom. Sou a prova de balas, nada a perder. Você me derruba, mas eu não cairei. Sou de titânio. E é bem isso, né? Ela só consegue ficar de pé e vivenciar e sobreviver a tudo que ela passa porque ela é de titânio. Sim. E aí eu concluo esse vídeo dizendo uma coisa só. Titane já entrou pra história. Ele não entrou pra história porque ganhou Cannes, não. Ele entrou pra história porque é um dos melhores filmes do ano e, digo mais, um dos melhores de todos os tempos. Sem exagero. Mas talvez vocês não estejam preparados para essa conversa ainda. Grande abraço!